a palavra escrita literalmente como ela é. Escrita não vai passar de uma escrita. Se você a segue categoricamente, você pode até morrer, porque ela mesmo te pune. É o que aconteceu com os fariseus. Conheciam a palavra, mas não tinham o rema de Deus, não tinham a revelação da palavra de Deus. Então é fácil ser conhecedor da palavra, entender a estrutura bíblica, entender as Sagradas Escrituras e nunca ter tido uma experiência real com a revelação dela, que é o rema, que é o conteúdo espiritual que ela tem, como se afirma que ela é viva e eficaz. Ter a vivência, ter a experiência com ela. Então é importantíssimo vermos como nós estamos estudando a palavra do Senhor. O que sabemos dela, como ela se manifesta nos dias de hoje. Hoje nós temos muitas traduções. Outro problema do crente é que ele tem Bíblia de estudo, tem Bíblia do pastor, tem Bíblia do aluno, tem Bíblia, agora vai vir Bíblia da Universidade do Reino, vai ter Bíblia de tudo quanto é Bíblia. A sociedade bíblica lá nos chama lá para fazer uma Bíblia Universidade do Reino, com a linguagem que nós quisermos, não fugindo do real e trazer ela de uma forma mais fiel. Eu falei, topo, vamos lá. Só que é o seguinte, o problema é que o povo compra a Bíblia, inclusive é o livro mais vendido no mundo, e aqui no Brasil se fabrica a Bíblia para o mundo inteiro. Porém, o povo coleciona Bíblias, e não lê as Bíblias, não lê a palavra do Senhor. Então isso tem que mudar. Repito, esse cronograma vai servir para nos ajustar e, de fato, lermos, pelo menos em um ano, se lê a Bíblia, se você vê essa organização em capítulos, em versículos por dia, tá bom? Eu te garanto que se você diminui, se nós diminuirmos, no mínimo aí 20% de uso de redes sociais, você e eu conseguimos lê-la, te garanto. Que o que gastamos de tempo com redes sociais, WhatsApp e perfis aí, mundo afora, não está escrito. Temos que ler a palavra do Senhor, tá bom? Nós temos um outro mau costume, qual é? Ouvirmos muito da Bíblia, lógico, temos pregadores, temos ensinadores, temos pregação no YouTube, temos pregação online, temos meditação online, temos versículo do dia no WhatsApp, que eu detesto isso daí, versículo do dia, isso não existe, isso não procede, gente que, desculpe, meu irmão, não sei, isso não, pode me criticar por isso, mas olha, eu não gosto quando se começa a mandar. Eu sei que uma palavra pode edificar alguém, mas é mais ou menos a mesma desculpa que aquela pessoa que evangeliza e dizia para mim antanho, como se diz em espanhol, alguns anos atrás. Hoje eu entreguei 500 folhetos da palavra de Deus. Maravilha! Muito, entre não fazer nada é melhor entregar 500 folhetos por dia. Mas de fato você evangelizou? De fato você pregou a palavra? De fato você anunciou as boas novas? Ou você só entregou o folhetinho como uma macumbeiro lá da esquina, a pizzaria, a esfirraria lá da esquina também entrega? Então, hoje em dia nós nos desculpamos com a famosa, no meu tempo era a caixinha da promessa. Quem lembra da caixinha da promessa? Inclusive muitos cristãos já me falaram, olha, eu nem leio a Bíblia, hoje tem uma caixinha da promessa, eu tiro, lógico, quem não quer promessa? Todo dia promessa? Mas aquele versículo, arrepende de raça de víbora, ninguém pega na caixinha de promessa. Nem tem, não, isso não convém. Agora, ouvimos muito, e há muitas coisas que não estão na Bíblia. Há poucos dias levantamos uma questão pesada aqui do enfermo do tanque de Betesda, se era paralítico ou não. E aí vai. Madalena. Muita gente diz que chorou aos pés de Jesus. Onde está escrito isso? Não, mas já fizeram até filme da Madalena. E aí vai. Em Mateus 25:14 falava da parábola dos 10 talentos. Outra coisa que tem muito na sociedade bíblica, títulos errados. Inclusive a revista corrigida, títulos totalmente errados. Não sei se alguém tem Bíblia aí das mais antigas. Leia Mateus 25:14, parábola dos 10 talentos. Vê se alguém tem escrito aí os 10 talentos. Isso não existe, por quê? Porque são 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. São 8 talentos. Aonde tiraram isso? Alguém tem Bíblia aí? Leia para mim o que está escrito no título de Lucas 6,17. Quem tem Bíblia aí? Os que ainda usam Bíblia. Lucas 6,17. O que diz? Não, o título, só o título. Bênçãos e ais. Já mudaram.
Quem tem aí um título que está escrito O Sermão da Montanha? É o mais comum, né? Esse é o mais comum, Sermão da Montanha. Tem alguém que tem essa Bíblia? Então, só coloca. Está tudo bibliano, se renovaram já. Mas, ó, o que diz aí? Lê para mim. Está escrito em uma Bíblia, está escrito O Sermão da Montanha. Acho que já tiraram já, mas... 6,17. Sermão da Montanha, pronto, achamos um aí. Sermão da Montanha, está comprovado que tem essa versão. Tem também Sermão da Montanha. Agora, leia para mim o que diz aí, por favor. Você achou? 6,17. Leu 17. Ó, descendo parou no lugar plano. Que montanha é essa, gente? Pronto, agora já mudaram. Então já mudaram. Mas que anos ficou Sermão da Montanha? Eu tive que ir lá reclamar para poder ver esse negócio, porque presta atenção. Diz descendo e foi para o lugar plano. Que montanha é essa, gente? Não tem montanha na história, não. Tem o Sermão da Montanha de Mateus, capítulo 5, quando é outra parte, não tem nada a ver. Alguém lê para mim Lucas 24, 36. Olha o título, somente títulos, para termos ideia como às vezes os títulos nos enganam e nós vamos nesse embalo ao escutar. Qual o título que está Lucas 24, 36? Agora está os discípulos, mas como que está aí? Aos 12, como se Judas já se havia suicidado e Matias não tinha sido escolhido ainda. Isso que diz, e apareceu, vê Marcos 16, 14, aí está escrito, apareceu aos 11. Apareceu aos 11. Então, está escrito, Jesus aparece aos 12. Como vai aparecer aos 12 se não tinha 12? Estava incompleto. Salmo 72, agora está em todas, te garanto que está em todas. Salmo 72, qual o título do Salmo 72? Salmo 72, o que está escrito? Na sua afeição, Davi suplica a Deus que se apresse. Essa Bíblia já está crente, essa Bíblia, mas como está escrito aí? Pronto, já mudou também. Mas tem algum que está escrito Salmo de Salomão? Tem, Salmo de Salomão. Agora leia o que diz o último versículo do Salmo de Salomão. Termina a adoração de Davi. Agora, como é que coloca um Salmo de Salomão se termina... gente do céu, está dizendo que aqui termina a oração de Davi. Gente, mas está lá escrito. Então, não se confia nesses títulos, porque foram homens que se alimentam de arroz e feijão, igual você. Então, somos falhos. Então, temos que tomar cuidado. Que mais? Bom, tem um monte de coisa. Quem já ouviu a história das ovelhas que o pastor deixou no aprisco e foi buscar a número 100? Tem uma musiquinha. As 99 deixo no aprisco. Onde está na Bíblia que deixou no aprisco? Isso é falso. Porque em Lucas 15, 4 diz que as deixou no deserto. Por que não poderia, cultura judaica, por que não poderia tê-las deixado no aprisco? Porque no inverno elas ficam no aprisco. No verão, os pastores vão para o deserto, no campo, e eles pastam no deserto, no campo, e aí que se perdem as ovelhas, quando estão no deserto. E ela deixando elas no deserto, vai atrás da número 100 que se perdeu. A maior prova que Jesus não nasceu em dezembro é porque em dezembro é inverno em Israel. Quem está me entendendo? E em inverno as ovelhas ficam no aprisco, guardadas, e os pastores não saem para o campo. E quando nasceu Jesus, os pastores estavam no campo e aí apareceu anjo. Quem entendeu? Então Jesus não nasceu em dezembro, no inverno, porque no aprisco ficam as ovelhas guardadas no aprisco. João 21, 12, aí está chute de balde, gente. João 21, 12. Como está o título aí na sua Bíblia em João 21, 12? Quando Jesus aparece já para os discípulos, ele tinha ido pescar. Como está escrito? Leia o que está em João 21, 12 na sua Bíblia. Quem pode me traduzir? Tá. Agora, leia o 21, 12, por favor. Jesus dá uma ordem. Qual é a ordem? Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Pronto, aí tá, já mudaram, vinde comer. Mas que versão tem vinde jantar?
Vinde jantai. Vinde jantai. Como será de manhã que vão jantar, gente? Como que vão jantar se é de manhã? Jesus aparece de madrugada. É o fuso horário. Pronto, aí já mudou. Exagerou, 10 jejum. Porque são duas palavras em hebraico. Depno, que é jantar. Colocaram depno, não é jantar. Não está traduzindo como depno, mas não é depno. Tá? É má tradução. Má tradução. Aristesate é a primeira refeição de manhã, conhecida como desjejum. Essa é a palavra certa. Aristesate venham saborear a primeira refeição. Então, está como vinde jantar. Então, um jantar de manhã, e não sei o que vão jantar, porque já jantaram. Então, são essas informações que a gente vai pegando. Bom, tem livros escritos sobre isso. Tem livros de erros de tradução, tem livros que falam sobre dizeres que estão no meio da igreja. Enfim, e a igreja vai se confundindo, vai se apegando, fora frases e ditados que se dizem que não estão na palavra do Senhor. Ajuda-te que eu te ajudarei. Deus madruga quem ajuda. Não, Deus ajuda quem madruga. E aí vai. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Exatamente, não diz isso. Então, vamos lá. Por que era necessário um registro escrito? Por que precisou escrever? Por que precisou anotar tudo? Ser uma revelação. Deus, em sua grande sabedoria, nos fornece um registro escrito de sua revelação. E o teólogo holandês Abraham Kuyper nota 4 vantagens de um registro escrito. Primeiro, ele dura, vai passando de geração, são eliminados os erros de memória e os erros de transmissão. Imagine se não tivesse escrita, como iria chegar a nós a palavra do Senhor. Lembra aquela brincadeirinha que a gente falava no ouvido? Ia passando, o telefone sem fio. Quando chega lá, se falava telefone sem fio porque não existia celular naquela época, né? Mas, literalmente, os telefones tinham que ter fio. Só que ia passando a informação, quando chegava no último, falava uma coisa que não tinha nada a ver. Por quê? Porque isso acontece mesmo. Segundo, porque pode ser divulgado universalmente através de traduções e reproduções. Hoje a Bíblia está traduzida em milhares de línguas diferentes. Inclusive, no Brasil está traduzida até em Tupi-Guarani, a Bíblia. Muito interessante. Possui atributos de fixação e pureza. Atributos de fixação e pureza. A clareza da palavra do Senhor, o entender a palavra. Por isso que eu preciso entendê-la, em primeiro lugar, literalmente, texto no contexto. Isso nós vamos ver ainda em exegese de hermenêutica. Texto no contexto, ou seja, entender oficialmente o que está sendo falado. Aí a palavra vai ser, em primeiro lugar, literal. O que é algo literal? Algo ao pé da letra, né, gramaticalmente, o que está informando toda a estrutura. Aí você pode falar sintaxe, semântica, tudo que você entende de formação de estrutura literal. Acabou. Que pentecostal, primeiramente, tem o dom de espiritualizar tudo, tem o dom de tirar a alegoria de tudo, tem o dom de fazer maracutaias com o versículo. E aí vai. É perigoso. Eu sei que existe a pregação expositiva, que é maravilhosa, a alegoria, enfim, mas nem tudo vai ser alegórico e nem tudo vai ser literal. Literal, segundo, vai ser alegórico. Alegórico. O que é a linguagem alegórica? Aí já entra a poesia, entra o simbolismo, entra principalmente a linguagem metafórica. Aí você vai lembrar de metonímia, você vai lembrar de hipérbole. O que é uma hipérbole? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serão atingido. É uma hipérbole, está dizendo que você não vai ser atingido nunca. Que se eu vejo literal, estou contando, 1000 já caíram desse lado e 10.000 à direita e tu não serás atingido. Então quer dizer que passou de 11.000 pessoas, eu vou ser atingido? Não, isso não é literal, isso é uma hipérbole. Então há muitas hipérboles. Quando a mãe fala para o filho, menino, eu te falei 1.000.000 de vezes,
Às vezes a esposa fala para o marido também, eu te falei 1 milhão de vezes. Será que falou 1 milhão de vezes mesmo? Não, está dizendo, falei muito, você ainda não entendeu. Alegórico, quando fala eu sou pão, Jesus fala, eu sou pão, será que ele é feito de farinha de trigo, carboidrato? Será que Jesus é feito de miolo? Não, ele está dizendo que ele sustenta, tudo que ele faz, tudo que ele fala, nutre, porque o pão era o maior sustento naquela época, o pão verdadeiro da época. Alegoria e simbologia, simbólica, alegórica e simbólica. O que é algo simbólico? Algo que normalmente está inserido na profecia. Quando você vê profecia, você vai ver muitas coisas simbólicas. Por exemplo, pedra literal. Me dê uma passagem onde tem pedra literal aí. Quem lembra da Bíblia? Passagem que tem pedra literal. Pedra. Será pedra? Não, aí já é simbólico. Aí é simbólico. Pedra literal na Bíblia. Literal. Pegaram pedras e colocaram. Aí sim, pegaram pedras. Aí de fato pegaram literalmente pedra. Agora, tirai a pedra no túmulo de Lázaro. Literalmente era uma pedra. Né? Agora, quando diz assim, um coração de pedra. Quem que está dizendo? É pedra mesmo. Então já é alegórico. Está dizendo que o cara tem coração duro, é dura cerviz, é teimoso, é insensível. Agora, simbólico, né? Cristo é a pedra angular. Essa pedra, ou seja, a pedra que era o alicerce naquela época, angular de toda a estrutura, é a sustentabilidade. Então, essa pedra angular simbolicamente representa Cristo como sustentáculo da igreja. E nada acontece sem ele estar sustentando todo o edifício, que é a igreja. Então, algo simbólico. Um candelabro, um castiçal, e vi no meio dos 7 castiçais. Simbólico, porque os castiçais que João viu não eram literalmente castiçais, embora viu castiçais, mas simbolizavam o que é os 7 castiçais? 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Alegoria. O meu castiçal brilha. Será que está dizendo literalmente meu castiçal brilha? Tu és um castiçal aceso. Está dizendo que você é uma boa testemunha. Enfim. E literalmente, farás um castiçal de ouro. Literalmente um castiçal. Entendeu? Aí, quando se tem pelo menos essa noção para começar a estudar a palavra do Senhor e vê-la, assim, nesses perfis, nós vamos começar a compreender de que, de fato, precisamos ler muito a Bíblia, como ela precisa ser lida. Eu sempre digo que a Bíblia é um caso de amor, é um relacionamento de amor. A palavra de Deus conosco é um relacionamento de amor. Quem aqui já teve um amor platônico? Todo mundo, não adianta dizer que não. Quem na escola gostou de alguém que não lhe correspondia? Eu. E você sofre porque a pessoa não dá bola para você, e você sofre porque ela conversa com outra pessoa, e você sofre, mas você fica calado, pelo menos o chileno orgulhoso fica calado, não falo para ninguém, mas eu gosto daquela menina. É assim, amor platônico de longe, veio, ela não veio, tal. Conclusão, besteira, né? Mas faz parte da vida. Amar alguém sem ser correspondido, é mais ou menos essa história. Sabe por quê? Porque a palavra se apaixonou por você. A palavra se enamorou de você. A palavra, ela te ama. O problema é que a gente não corresponde a ela. A gente deixa ela jogada. Ela sofre, porque a palavra é Cristo Jesus. A palavra se apaixonou por você e ela quer entregar tudo que ela tem no seu conteúdo, na sua essência, nas suas promessas, na sua virtude, a vida que ela é, a eternidade que ela é. A palavra, ela é eterna. Então, precisamos lê-la, aprender com ela em nome do Senhor. Me perguntam, não sei se vocês já viram essa pergunta polêmica, a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Quem já ouviu essa pergunta?